Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza. Como Le Breton... Começa agora o curso Universidade de São Paulo sobre ciência política. Hoje, o professor José Álvaro Moisés mostra a relação entre confiança política e accountability, o termo em inglês que se refere à responsabilidade pública. Então, desse ponto de vista, eu diria, o conceito, a ideia de legitimidade se recupera na relação, na conexão, na ligação com as formas de participação. É a questão de saber se regimes que têm pouca legitimidade ou regimes que têm pouco reconhecimento, regimes democráticos, evidentemente, que têm pouca aceitação, podem ser definidos, podem ser inscritos na classificação de regimes democráticos. Há uma controvérsia sobre o conceito de legitimidade. Para resumir, em parte, a controvérsia, eu diria o seguinte, lembrando um artigo crítico de um autor que eu já mencionei várias vezes aqui, que é o Adam Przeworski, professor de ciência política da Universidade de Chicago, na verdade um professor polonês, de origem polonesa, mas está radicado nos Estados Unidos há muitos anos. O Przeworski fez uma crítica do conceito de legitimidade, levando em conta a obra, curiosamente ele levou em conta a obra de um brasileiro, do Bolivar Lamounier, né? Ele fez um texto, um artigo, para dizer os regimes que duraram, os regimes que perduram, não precisam de legitimidade se eles tiverem efetividade econômica. É como se nós pudéssemos... É como se ele estivesse sugerindo, é como se ele estivesse dizendo que a efetividade dos regimes se mede não pela maneira como os cidadãos, os eleitores, os contribuintes percebem o funcionamento do regime, as suas qualidades e a sua realização ou não dessas qualidades, mas na medida em que esses atores do sistema, né, captam o que seria propriamente a efetividade econômica e, claro, o seu desdobramento social. Bom, eu acho que nós vamos ter que enfrentar isso na nossa discussão, né? E isso aparece com muita ênfase no texto, nos capítulos do Richard Rose e dos seus colaboradores. Aparece uma série de desdobramentos que nós vamos ter que discutir. Então, eu diria que nesta retomada, depois de algumas semanas que nós ficamos sem nos encontrar, né, nessa retomada, dois temas centrais que recuperam, eu diria, recuperam em parte o debate anterior, mas anuncia, de alguma maneira, né, alguns desdobramentos novos do que nós já tratamos, que são o tema, por um lado, derivado do primado da lei da rule of law, o problema do Estado de Direito, e, em segundo lugar, o conceito de legitimidade, o quanto o tema da legitimidade, da aceitação, da ligação do regime, continua sendo um tema importante para entender o funcionamento da democracia. Mas eu queria, antes de entrar numa apresentação que, num certo sentido, vai nessa direção que eu estou apontando, mais empírica do que teórica, já que nós vamos, nas próximas semanas, tratar particularmente do caso do Brasil, nós vamos entrar no tratamento do caso do Brasil através de textos da minha própria autoria, de alguns outros autores, como Argelina Figueiredo, o professor Antônio Otávio Sintra, etc. Nós vamos tratar, de alguma maneira, de caracterizar o sistema político brasileiro e o seu funcionamento. Então, nessa entrada, eu queria hoje fazer uma introdução de um balanço de como essas questões se colocam para o conjunto da América Latina, né? E, de alguma maneira, introduzir a pergunta, nos perguntarmos, quando nós tomamos alguns passos de distanciamento depois da chamada terceira onda de democratização, do qual a América Latina fez parte, né, particularmente com os processos que se iniciaram no Brasil, Argentina, Uruguai, depois Peru, etc. Bom, tomando um passo de distanciamento, que balanço inicial
que balanço inicial, porque depois ele vai ser checado especificamente no caso brasileiro, nós podemos fazer do estágio da democracia no continente. Mas para fazer isso, eu queria hoje, antes de entrar nessa discussão, lembrar dois eventos recentes que de alguma maneira colocam, de uma maneira muito crua, colocam alguns desses problemas que nós vamos tratar. O primeiro é um evento muito próximo de nós, né? Os conflitos que se realizaram, que ocorreram entre uma parte dos estudantes, particularmente da Faculdade de Filosofia, dessa faculdade, né, e a chamada intervenção da Polícia Militar. Bom, todo mundo conhece as implicações, as derivações do conflito, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto mais importante, né, que nós vamos tratar, ao abordar os capítulos do Richard Rose, né, nós vamos tratar, em particular, do que eles chamam, ele e os seus colaboradores chamam de os problemas ou as dificuldades, os obstáculos introduzidos pelas heranças, pelos legados do período anterior para a consolidação democrática e, digamos assim, para o que ele chama de constituição de democracias completas, não é? Ele e os seus colaboradores. Bom, a questão que eu queria mencionar aqui é a seguinte, o episódio por um lado, da apreensão do evento de alguns estudantes consumindo droga no espaço da universidade, que depois derivou, primeiro na ocupação da Faculdade de Filosofia, depois numa intervenção que num primeiro momento foi conflituosa da polícia, né, em relação aos que estavam consumindo droga e a sua, digamos, alocação propriamente dito nos termos da lei, né? E depois, derivado desse primeiro conflito, a ocupação da reitoria e a desocupação da reitoria com uma presença maciça da Polícia Militar, que levou a um debate, a um enorme debate que ainda não terminou, como você sabe, na comunidade acadêmica, sobre a legitimidade ou não da presença da Polícia Militar. Bom, sem entrar no mérito da questão, pelo menos a essa altura dos acontecimentos, nós podemos até discutir, provavelmente desenvolver opiniões semelhantes, diferentes, iguais, não importa, mas sem entrar no mérito da questão, eu queria chamar a atenção para o quanto isso repercute o problema exatamente do primado da lei. Quer dizer, nós estamos diante de uma questão na universidade que diz respeito a saber se, quando se trata de reconhecer o primado da lei, que implicações isso tem, por exemplo, no que diz respeito a atos que infringindo a lei, e de alguma maneira infringindo a lei, com uma variação de intensidade na infração à lei, pode ser casos menores, pode ser casos maiores, pode ser fumar maconha, eventualmente, num recinto universitário, ou pode ser roubos que ocorreram. Nesses prédios ocorreram roubos de computadores, por exemplo, o que levou, num determinado momento, a faculdade a encher a maior parte das salas e coisas de grades como essas que vocês estão vendo. Roubos, em outros casos, estupros de pessoas, de estudantes, em outro caso, como nós sabemos, pelo menos um caso recente de assassinato. Então, em situações em que você tem, de alguma maneira, infração da lei, não é? Que a lei é de alguma maneira infringida ou é de alguma maneira desrespeitada, quaisquer que seja a gradação e o grau de gravidade da infração cometida, não é? Uma vez que há infração, como é que se coloca o problema digamos, da normatização, do enfrentamento do conflito suscitado por essa infração da lei? O conflito suscitado tem que ser resolvido em termos
estritamente das autoridades da comunidade acadêmica, porque é disso que se trata, poderia ser uma comunidade religiosa, poderia ser uma comunidade cultural, poderia ser uma comunidade étnica, né? Mas no caso é a comunidade acadêmica, tem características próprias de produção da ciência, produção do conhecimento, transmissão do conhecimento, segundo certos critérios que envolvem meritocracia, hierarquia, etc, etc. Quem é que deve cuidar da infração da lei que gera conflito? São as autoridades da universidade ou alguma coisa que diz respeito ao conjunto da sociedade? A razão pela qual eu estou colocando esse problema é que um dos desdobramentos do conceito do primado da lei é que o primado da lei não se afirma apenas pela afirmação da lei, mas ele supõe um grau de subordinação, de aceitação dos membros da comunidade política das imposições da lei. De alguma maneira, aceitar o primado da lei implica que as pessoas se subordinam à lei. Não há muito como, digamos, avaliar a expansão do primado da lei, do quanto o império da lei está efetivamente vigorando, lei igual para todos, lei com universalidade. Se o enforcement, o que os anglo-saxões chamam de enforcement of the law, fazer cumprir a lei, não acontece. Se não fizer para cumprir a lei, se você tem imposto de renda que supostamente alimenta, financia o fundo público, mas uma parte das pessoas evadem o imposto, a lei não está sendo cumprida. E é preciso adotar medidas em relação a isso. O problema é a quem está atribuída a tarefa, digamos assim, aspas, de reprimir a evasão do imposto. São aos próprios particulares que pagam ou não pagam. Como eu pago, o que eu devo fazer em relação a quem não paga? Eu que vou reprimir ou eu chamo uma autoridade da sociedade? Eu acho que o problema tem um paralelo no caso de infrações dentro da universidade. Quer dizer, sou eu como professor, hoje eu sou um professor titular, membro da congregação. Eu poderia ser diretor da faculdade, eu poderia ser vice-diretor, eu poderia ser, como foi em outro momento, eu fui chefe de um departamento. Sou eu que vou dirimir ou isso implica em chamar a autoridade que, nos termos weberianos, está investido do monopólio da força para... Então, eu queria chamar a atenção que esse evento recente tem repercussão sobre a nossa discussão sobre o primado da lei, sobre o conceito do primado da lei. O conceito do primado da lei tem dois lados. A lei tem que ser aceita por todo mundo, por um lado, mas por outro lado tem um problema de enforcement. A quem cabe fazer o enforcement? Eu acho que, em parte da discussão, de alguma maneira, poderia nos ajudar não apenas a entender os eventos recentes, mas, de alguma maneira, de uma maneira prática, colocar a implicação teórica de questões práticas como essa que ocorreram na universidade. O segundo exemplo que eu queria dar é que nós estamos agora, como vocês sabem, ainda não se completaram 11 meses desse atual governo, né? Do novo governo que se elegeu em 2010. Se completaram 10 meses e 16 dias. E nós já tivemos a mudança de 6 ministros, estamos na beira de ter a mudança do 7º. Está acontecendo, vai acontecer, pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã, ou daqui uma semana, mas está acontecendo. Bom, excluindo um caso que supostamente, segundo a mídia, correspondeu a uma certa situação de incontinência verbal, né? O caso do ministro Nelson Jobim, que a meu juízo estava querendo sair, ele já queria sair, ele já tinha anunciado, inclusive na homenagem ao Fernando Henrique já tinha dito, olha, tem uma certa situação, os idiotas estão... Quer dizer, alguém que estava já, num certo sentido, anunciando que queria sair, cometeu uma incontinência verbal que levou à sua saída. Mas todos os outros casos dizem respeito de novo, a um problema de burla da lei, de denúncias que evidenciaram situações em que autoridades investidas de função de ministros ou de secretário-geral ou de autoridade extremamente importante nos ministérios, não é? Abusaram do seu poder no que diz respeito à utilização de recursos públicos. Em 5 casos, até agora, levaram à demissão, e nós temos um 6º caso. Bom, a questão aqui, de novo, diz respeito ao império da lei, né?
Eu não sei se eu consigo formular, a partir do exemplo prático, do exemplo empírico, se for formular o problema teórico. O problema que eu quero chamar a atenção é o seguinte, não é uma coincidência, não é ocasional que num período tão curto de governo, nessa experiência, por uma série de características desse governo, não é uma mulher, é uma pessoa que tinha uma incrustação, uma ligação com o seu próprio partido relativamente recente, é uma política que não tinha propriamente história pregressa, mas que em grande parte foi eleita com base no prestígio do presidente anterior. Quer dizer, uma série de características que singularizam o caso para o bem e para o mal. Inclusive, porque eu diria, no caso, para o bem, porque, num certo sentido, está definindo práticas, procedimentos, algumas condutas diferentes de casos anteriores. Faz um parênteses e esquece agora os anteriores. O que são os anteriores? Os anteriores pode ser o último governo, o penúltimo governo, os 3 últimos governos, os 4. De alguma maneira, nenhum governo do período pós-Constituição de 88, nenhum governo que eu me lembre, vocês me corrijam se eu estiver errado, nenhum governo, de alguma maneira, quando apareceram denúncias, tomaram medidas que levaram à demissão dos ministros. Não é pouca coisa isso. Bom, em todo caso, o ponto que eu quero chamar a atenção é que não é ocasional, nem é uma coincidência. O que significa que, do ponto de vista do lugar que este arranjo de coalizão de partidos que governam, que ajudam o presidente ou a presidente a governar, não é? Do lugar que isso ocupa no sistema, de alguma maneira está demonstrando, está colocando em evidência que tem aspectos, elementos que colidem, que contraditam o funcionamento da lei da democracia. Quer dizer, há na formação, no que parece ser usual na formação das coalizões, há algum aspecto, algum elemento que, não obstante a continuidade do sistema, não obstante o seu funcionamento, mostra que estão sendo gerados casos que têm uma certa sucessão, são mais ou menos coincidentes, mas com as mesmas características, e que significa infração da lei. De novo, uma nova situação. São duas situações diferentes de infringimento da lei ou de infração da lei. Duas situações completamente distintas, com características, mas eu queria chamar a atenção para o quanto isto, de alguma maneira, exige um tratamento, uma discussão do que nós entendemos como o conceito de primado da lei e as implicações práticas para o funcionamento do sistema do primado da lei. Bom, então, de alguma maneira, inspirado por esses dois eventos recentes, eu queria, em primeiro lugar, iniciar uma parte mais prática do curso, começando com esse balanço do que aconteceu na América Latina nas últimas 3 décadas. Né? Eu começaria dizendo o seguinte, eu começaria com uma afirmação de que nas últimas 3 décadas, quer dizer, esta década iniciada, a década iniciada em 2000, a década de 90 e a década de meados dos 80, e esta década até a sua metade, nós estamos em 2011, 2012, né? Nessas últimas 3 décadas, aproximadamente cerca de 30 anos, eu acho que é possível caracterizar que emergiu um novo panorama na América Latina. Né? Esse novo panorama poderia ser caracterizado. Primeiro, nós tivemos, a partir dos anos 70 e 80, o fim das ditaduras militares. E junto com o fim das ditaduras militares, o fim das ditaduras unipessoais, como no caso do Stroessner no Paraguai, não é? E já tinha acontecido em Honduras e Guatemala, já tinha acontecido antes. Né? Segundo, nós tivemos a emergência do que alguns autores que nós tratamos aqui no curso anterior chamaram de democracias eleitorais. Quer dizer, para o bem ou para o mal, o fim das ditaduras significou a substituição por regimes que estão em grande parte baseados, implantados nas instituições que asseguram eleições periódicas
eleições periódicas com um grau diferenciado de controle da intervenção de governos e das forças no funcionamento das eleições, não é? Mas eleições que, de alguma maneira, têm propiciado, eu diria, uma relativa alternância no poder nos vários países do continente, né? Em terceiro lugar, aqui eu sei que é uma coisa mais controversa, talvez não haja tanto acordo entre nós sobre isso, mas eu prefiro anunciar e depois ouvir a contestação de vocês, se for o caso. Eu diria que houve uma conversão, tanto da esquerda como da direita, no sentido da democracia. Eu diria, uma das características desse novo panorama, não é que a esquerda, parte da esquerda, foi progressivamente abandonando as teses da luta armada para a conquista do poder e foi, de alguma maneira, progressivamente se aproximando da tese da conquista do poder através dos mecanismos eleitorais. Mas é engraçado, porque com maiores ou com menores graus de intensidade, isso ocorreu também no caso da direita. As direitas diferenciadas na América Latina, num certo sentido, abandonaram a prática usual de bater na porta dos quartéis ou de se aglutinar com forças militares ou paramilitares para ocupar. Bom, tem uma outra exceção, mas na maior parte dos casos foi isso que aconteceu. Tem duas exceções óbvias que vocês poderiam me lembrar ou eventualmente concordar ou não. A primeira exceção óbvia é Cuba, né? Cuba não adotou o procedimento de mudar governos por eleições, qualquer que seja a característica das eleições. A mudança de governo ou a legitimidade de governo, no caso de Cuba, segue sendo aquela definida pela direção do Partido Comunista Cubano. A segunda exceção, eu fiz essas notas para algumas exposições que eu tinha feito alguns meses atrás. Tem um aspecto da minha nota que está perdendo atualidade, que é o meu segundo exemplo, né, que é a Colômbia. Pedaços inteiros da Colômbia, até recentemente, andaram ocupados pelas forças da guerrilha articulada com o narcotráfico. Agora parece que a guerrilha está perdendo força, mas é muito recente, não dá ainda para dizer que acabou o fenômeno. Mas, em todo caso, Cuba e Colômbia são duas exceções nesse quadro em que você tem conversão à esquerda, conversão à direita, no sentido da democracia eleitoral, né? Talvez vocês pudessem dizer que tem uma quarta característica, uma quarta e uma quinta característica, né? A quarta é que nas eleições dos últimos 15 anos, houve um avanço das forças de esquerda na maior parte dos governos. Quer dizer, o Chile teve uma reversão recente, não é? A combinação entre socialistas e democratas acabou redundando agora na eleição de um governo mais conservador. Alguns outros países, poucos, né? Mas na maior parte dos casos está predominando uma tendência da eleição de... E eu diria, aqui acompanhando dois autores que eu vou citar mais para frente, que estão discutidos nesse livro que acabou de ser lançado em Brasília, aliás, junto com o livro que eu organizei sobre o desempenho do Congresso Nacional. Um lançamento organizado pelo professor Lúcio Renaud. Ele lançou esse livro dele, Legitimidade e Qualidade da Democracia no Brasil. Tem tudo a ver com a nossa discussão, mas ele faz nos primeiros capítulos uma discussão das contribuições do Mitchell Sellinson em torno dos resultados de pesquisa do Latin American Public Research, o LAPOP, né? E, num aspecto, ele apresenta uma divergência, que eu acho que vai ser objeto também da nossa discussão. O Sellinson e alguns associados tendem a dizer essas quatro características que eu listei antes, né? Fim da ditadura, emergência das democracias eleitorais, conversão da esquerda e da direita no sentido do projeto democrático e um avanço das forças de esquerda. O Sellinson e alguns colaboradores dizem, bom, isso está indicando que o continente entrou numa nova fase de estabilidade política. Tem mais estabilidade do que teve antes,
Tá bom, ele diz, essa é uma categoria extremamente importante para entender o fenômeno da legitimidade, inclusive, quando você tem mais estabilidade. Bom, o Lúcio Renaud, e nisso eu acompanho a análise dele, levanta uma dúvida sobre isso. Por quê? Porque se é verdade essas 4 características, se são reais do ponto de vista empírico, essas 4 características que eu mencionei antes, também é verdade o seguinte: há uma parte da região latino-americana que, ao invés de estabilidade, nós estamos tendo regimes democráticos eleitorais com alta instabilidade política. Venezuela, Bolívia, Equador, Peru menos, né? E eu já qualifico conceitualmente em que sentido eu acho que tem instabilidade. No caso da Venezuela, a oposição foi praticamente suprimida, não tem mais oposição na Venezuela. O governo Hugo Chávez vence as eleições, então, mas a oposição ficou de tal modo constrangida que às vezes ela nem aceita disputar eleições. Alguém poderia dizer, bom, mas o líder poderia ir lá e se inscrever. É fácil falar uma certa distância. Quando você está na situação concreta de constrangimento, eventualmente as pessoas não se sentem autorizadas, qualificadas, seguras, em condições de, até de se... Quer dizer, um regime que tem estabilidade sem oposição é um regime que funciona, digamos assim, pela metade, do ponto de vista democrático. Mas nós temos os outros 2 casos. Se vocês quiserem, o caso da Bolívia, eu acho que é menos, eu não vou dizer menos grave, mas é menos complicado do que o do Equador, no sentido de que são contestações de grupos étnicos que não se sentem bem representados, num determinado momento até levantar a tese da divisão do país, de dividir uma parte da Bolívia. Bom, depois houve uma série de movimentos, negociações, mas isso ainda está em questão. Quer dizer, então você tem aí uma... Bom, tem um terceiro caso, que é o do Equador, né? O Equador, que já tinha tido uma sucessão de quedas de presidentes baseado na organização, mobilização de movimentos de setores da população, particularmente dos setores de origem indígena, né? Que não se sentiam representados, derrubaram vários governos. Quando elege um governo mais à esquerda, do atual presidente Rafael Correa, que toma a iniciativa de reformar a Constituição, tem uma clara intervenção sobre o sistema judiciário. A um tal ponto em que, num determinado momento, a Corte Suprema, no caso do Equador, ameaçou tomar uma decisão que contrariava o presidente, ele substituiu juízes na Corte Suprema. Bom, então eu diria, sim, Cellinson e associados têm uma certa estabilidade, mas tem algumas áreas que estão sob alta instabilidade, o que levou alguns autores a chamarem esses países de experiências de democracias iliberais, não propriamente democracias liberais. E eu já aqui faço um parênteses, já avanço na direção de um tema que vai aparecer muito na nossa discussão de hoje, que é o seguinte: o que significa democracias iliberais nesses casos? 2 coisas importantes, e que aí eu quero depois ouvi-las sobre o quanto vocês acham que isso tem repercussões, está tendo derivações para outros países, inclusive dos países das democracias centrais, e eventualmente do caso brasileiro. Parênteses, pensando na experiência da USP e algumas outras experiências que estão ocorrendo no país, movimentos de contestação à corrupção, movimentos de ocupação, não só aqui, mas também em outras universidades, que é o seguinte: quais são as 2 características? Primeiro, uma forte crítica às instituições da democracia representativa. Num certo sentido, é como se, nesses países que eu estou dizendo de uma certa instabilidade, índios que não se sentem representados, pedaços do país da Bolívia que quer se emancipar e formar um outro país, a oposição que não consegue se inserir propriamente no sistema, no caso da Venezuela. É como se as pessoas tivessem, o sistema representativo não os representa. E, curiosamente, em derivação, vem outras duas características que aparecem com um certo nexo na sua articulação, um nexo que as articula. Por um lado, essas experiências, Venezuela,
Equador, Bolívia, em certo sentido o Peru, mas eu acho que a última eleição do Peru, de alguma maneira, reorganizou o sistema, né? Alguns outros países com mais ou menos intensamente características semelhantes. Por um lado, você tem presidentes ou governos ou dirigentes que, num certo sentido, não prestam muito atenção. Eis aqui, parênteses, eis aqui o retorno do tema da primado da lei e a relação primado da lei com outros aspectos da dimensão da qualidade da democracia. Presidentes que não prestam muita atenção nos mecanismos de checks and balances. Pelo contrário, eles estão dizendo, não é tão importante. Mas, em segundo lugar, vem uma característica que muitos autores estão tratando como positiva, que são tendências de aumentar a participação política, mesmo nesses casos de instabilidade. Bom, a razão pela qual eu estou chamando a atenção para isso é porque eu acho que nós temos um problema aqui de classificação, nós temos um problema de definição conceitual. É preciso pensar um pouco mais como é que nós vamos classificar esses casos. Ou seja, eu estou dizendo, sim, é verdade que nós temos nas últimas 3 décadas na América Latina, nós temos um panorama novo, mas o panorama não é tão otimista quanto o fim da ditadura, democracias eleitorais, conversão da esquerda e da direita ao centro, etc. e tal, poderia indicar. Tem alguns problemas. O problema mais importante diz respeito a esses casos em que, mais do que estabilidade, você tem uma relativa instabilidade. Mas uma instabilidade com elementos contraditórios, porque tem instabilidade, tem dificuldade de funcionar as instituições de representação, mas, ao mesmo tempo, tem um impulso de mais participação. O que significa isso? Afinal de contas, de que família de regimes democráticos nós estamos falando? Eu não sei se ficar claro, se eu consigo deixar claro para vocês o problema o problema propriamente de classificação teórica que aparece. Bom, tanto nesses casos da Bolívia como do Equador, os 2 presidentes, o Evo Morales e o Rafael Correa, foram eleitos, têm sido eleitos, reeleitos com grande apoio popular, mas, ao mesmo tempo, mantêm uma relação muito forte com organizações que tiveram um papel extremamente importante na derrubada dos governos anteriores e que, quer dizer, apelar para a participação popular sem necessariamente passar pelas organizações da democracia representativa tem sido uma constante, com graus diferenciados. Eu não diria que é homogêneo, é tudo igual, mas é uma constante, né, no caso desses países, né? Tem sido uma constante, né? Bom, tem mais casos de instabilidade que eu não estou mencionando aqui, né? Tem o caso do golpe, no caso da Guatemala, né, da retirada de um presidente. Tem os casos de Honduras, que também, num certo sentido, oscilaram. Tem situações agora relativamente também críticas no caso do México, em que, embora desde a penúltima eleição tenha sido introduzido uma estrutura de eleições democráticas e a oposição ganhou, etc., você começa a ter, em áreas em que o narcotráfico tem muita influência, você começa a ter um fenômeno semelhante, quase que eu não diria de separação, mas, num certo sentido, indícios ou sinais de que, em algumas regiões, a autoridade do Estado não é inteiramente reconhecida, ou porque ele não consegue reprimir a criminalidade, as máfias, etc., ou porque os grupos paramilitares oferecem mais segurança. Alguém poderia dizer, bom, mas o caso do Brasil, em alguns casos, não teve tão distante. Eu diria, como nós vamos ver, o caso do Brasil é muito distante, em vários sentidos, desses casos. Mas tem alguns enclaves parecidos, Rio de Janeiro, que agora as chamadas UPP estão tratando de contrarrestar. Mas até recentemente, aliás, pelo que apareceu ontem na televisão, você tinha áreas da Rocinha em que tinha armas que nem o Exército Brasileiro tem, que estavam sob domínio de facções. Bom, o mínimo que se poderia dizer, né, nestes casos, principalmente no caso do México, em alguns desses países do Centro-América, mas também em alguns enclaves do caso brasileiro, é que você não tem inteiramente o monopólio da força por parte do Estado. Você pode ter até uma alusão à legitimidade, mas o Estado não consegue, em alguns desses casos, exercer o monopólio da força que, teoricamente, ele tem
controlar, para reprimir, para estabelecer, eu sei que o tema é controverso, para estabelecer ordem democrática. Democracia tem que ter ordem, para as pessoas se relacionarem. Sem ordem, as pessoas não conseguem cuidar da vida individual, das suas inserções profissionais. Tem que ter um mínimo de ordem. Não necessariamente ordem no sentido conservador, que implica em reprimir, etc., mas algum grau de ordem. Bom, quando o Estado não consegue fazer isso, o problema do monopólio da força está em questão, né? Então, eu diria, embora eu acompanhe essa primeira caracterização relativamente otimista da mudança de panorama, eu introduzo alguns senões, né? Ou seja, apesar daqueles avanços que eu mencionei, eu acho que nós poderíamos dizer, primeiro, tem algumas ameaças ao funcionamento do primado da lei. E talvez uma das ameaças mais importantes é a persistência de práticas, de comportamentos ligados ao fenômeno da corrupção. Em alguns países, o fenômeno da corrupção é entendido como um componente necessário de funcionamento do sistema político. É entendido como, não tem saída, para poder fazer funcionar os meios, é preciso admitir um certo grau de corrupção, que esse um certo grau, como ele não está previamente definido, ele pode ser pequeno, pode ser maior, porque pode ser bom, né? Segundo elemento, tem também ameaças a alguns, eu diria, a alguns direitos civis e políticos, e principalmente direitos humanos. Em algumas áreas, não é, talvez isso fique mais evidente em vários países da América Latina, no que diz respeito às populações carcerárias e, de alguma maneira, submetidas ao domínio da polícia, das polícias militares, polícias civis. Mas você tem áreas em que direitos humanos não são inteiramente respeitados, né? E talvez a questão mais importante diga respeito ao fato de que, quando nós pensamos no controle da sociedade civil sobre governos, ou seja, a dimensão de accountability da qualidade da democracia, não é, tem ameaças também em vários desses países, no sentido de que os mecanismos de checks and balances não estão funcionando inteiramente a contento, né? E, num certo sentido, os graus de autonomia para a intervenção da sociedade varia de caso a caso, com maiores características de autonomia e organização em alguns países do que em outros, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, se nós aceitarmos que as classificações da Freedom House servem para introduzir alguma medida dessa diferenciação entre países, quer dizer, qual classificação? A classificação que a Freedom House faz entre, de um lado, direitos civis e, de outro lado, direitos políticos e a compatibilidade, mesmo países como México, Argentina e Brasil, quando nós olhamos em relação ao período inicial das classificações, quando ocorreram as mudanças de regime, as pontuações têm variado na classificação da Freedom House. Quer dizer, a maior parte desses três países, na maior parte das vezes, eles caíram alguns pontos, inclusive o Brasil. Ou seja, tem problemas aí que poderiam, num certo sentido, indicar, digamos que aquela visão otimista do panorama não é tão otimista assim, né? Duas questões para nós pensarmos com mais cuidado para frente. Um é o tema da corrupção e o outro, eu queria chamar a atenção, é o tema da criminalidade. O fato de que os índices de criminalidade em vários países da América Latina, inclusive no Brasil, são muito altos ainda quando comparados com países onde você tem democracia relativamente estabilizada, relativamente estável e tem graus de controle maior da sociedade civil. Bom, o problema aqui é o seguinte, criminalidade, né, evidentemente, atenta contra a vida. Criminalidade atenta contra o direito à existência e, portanto, tem uma repercussão extremamente importante para um dos princípios centrais da definição da democracia. Algumas outras características que podem ser contrapostas ou, de alguma maneira, são argumentos que chamam a atenção para efeitos que, num certo sentido, reequilibrariam um pouco aquele primeiro panorama mais otimista, né? Há, em alguns casos, um
claro esforço dos governos executivos de pressionar para obter mais poder. Bom, de novo, um exemplo controverso. Em alguns casos, como o do Equador, o presidente interviu no Supremo, na Corte Suprema, na Corte Constitucional. Em outros casos, em um grau diferente, como o da Argentina, a presidente também interviu, embora isso foi feito com muito mais cautela, com menos, digamos, brutalidade, mas houve intervenção. Em outros casos, eu sei que é controverso, mas eu quero colocar para o debate, não é? Suponha que eu governo, que eu sou o governante, né, e eu tenho recursos à disposição. Se eu pedir para uma parte dos meus recursos eu poder gastar do jeito que eu quiser, sem prestar contas, eu diria que isso é um avanço do executivo pressionando no sentido de obter mais poder. Ou não? A DRU, que está em processo de votação, é exatamente isso. Tem poucos países no mundo, eu andei verificando isso, porque eu fiquei impressionado. Eu estava num seminário em Brasília, entre outros, com os coordenadores da Fundação Adenauer, né? Os alemães vieram me pedir uma explicação, eu não sabia como explicar a DRU. Quer dizer, claro, eu sabia como explicar o que é, qual é a proposta, mas em todos os critérios, digamos assim, de democracia se consolidar, o executivo não entrega, o parlamento não entrega uma parte da administração de recursos sem controle, ou um controle a posteriori. Vocês vão dizer, bom, tem controle a posteriori. Eu fiz questão de checar, nesta ida a Brasília, um elemento extremamente importante da Constituição brasileira. A Constituição brasileira estabelece que os governos executivos têm que prestar contas anualmente ao Congresso Nacional. Tem que apresentar suas contas. O que fez, como gastou, aonde gastou, que políticas foram mantidas, etc. e tal. Sabem o que aconteceu durante os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso? O Congresso não examinou nenhum ano as contas do governo. Só foi examinar o conjunto das contas no último mês de dezembro do último ano de governo, em 2002. Agora, vejam, por que eu digo que isso tem um efeito sobre a discussão de controle, accountability, primado da lei? Porque suponha que alguém dissesse o seguinte, as contas estão erradas. O governo já tinha acabado. O efeito para corrigir a ação dos 8 anos anteriores não tinha mais como acontecer. Sabe o que aconteceu em relação aos 8 anos do governo Lula? No governo Fernando Henrique, nos 8 anos do governo Fernando Henrique, no último mês do último ano, todas as contas foram examinadas, aspas, pelo Congresso, o Congresso disse que examinou e aprovou. No governo Lula não tem nenhuma conta de nenhum ano aprovada até agora. Terceiro pontinho, hein? Não foram examinados, o Congresso não examinou. O Congresso simplesmente não... Porque, veja, o que são as contas? Eu estou dizendo isso para fazer uma conexão com a DRU, né? As contas correspondem à maneira como o Executivo administra aquilo que foi autorizado pelo Congresso ao, digamos assim, o procedimento em relação aos gastos do orçamento. Como os governos executivos têm uma tradição de uma coisa que não está previsto na Constituição, mas que funciona informalmente há muitos anos e ninguém contesta, nenhum governo contestou, nem de esquerda, nem de direita, ninguém, que é o chamado contingenciamento, os governos recebem o orçamento, têm o dinheiro, e embora você diga o seguinte, por exemplo, vou dar a minha experiência no Ministério da Cultura, quando eu fui gestor financeiro de uma área no Ministério... Você recebe, por hipótese, 10 milhões de reais para um programa e, nos 3 primeiros meses, o Ministério da Fazenda diz que o dinheiro foi contingenciado. Contingenciamento. O que significa que metade do recurso que foi aprovado pelo Congresso e admitido como programa fica bloqueado sem poder gastar. Tem uma série de regras para isso acontecer. As regras são tão duras que raramente acontece. O que significa que quem controla é o Ministério da Fazenda. Eu posso até entrar em detalhes disso depois, se vocês quiserem. O ponto que eu estou querendo chamar a atenção é que, portanto, como tem um mecanismo de contingenciamento, a prestação de contas anual seria uma maneira do Congresso perceber como o Executivo está gastando o dinheiro e, ao mesmo tempo, que impacto os contingenciamentos estão tendo, quer dizer, a retenção de recursos está tendo sobre programas considerados
de importância para as políticas públicas e, ao mesmo tempo, o tema da responsividade, da accountability, né? E, ao mesmo tempo, em que medida a execução desse programa tem que ver com promessa eleitoral, que, finalmente, é o modo como os governos chegam ao poder. Como as prestações de contas não ocorrem, os governos fazem o que quiserem. Agora, se além disso você introduzir uma área... Porque, veja, nós vamos discutir isso para frente, mas na Constituição brasileira, as atribuições do Congresso a respeito do orçamento são extremamente limitadas. Quem tem a iniciativa de propor o orçamento é só o Executivo. E a área em que o Congresso pode mexer no orçamento é estritamente os percentuais que diz respeito a investimento. E a DRU incide exatamente sobre recursos de investimento. O que significa que, naquela área reduzida, aqui o parlamento pode efetivamente fazer proposições, de alguma maneira alterar, naquela área reduzida, quando você introduz 20%, que ainda mais 20%, além do contingenciamento, que poderá ser gasto sem que o governo preste contas, a não ser a posteriori, numa prática que a posteriori o Congresso não está examinando as contas, eu diria, vai na linha disso que eu chamei de a tendência dos executivos pressionarem no sentido de ter mais poder para sua ação. Bom, terceiro pontinho dessa contraposição daquele panorama mais otimista que eu mencionei antes. Embora tenha havido aquela mudança no sentido de tanto esquerda como direita migrarem para uma posição mais democrática e adotarem, quer dizer, abandonarem formas ilegais, extralegais de disputar o poder e aderirem a formas mais legais, a estrutura dos partidos, de um modo geral, é bastante débil, na maior parte dos casos, na maior parte dos países. Nós temos mais partidos nominais, no sentido de que disputam o poder com base nas suas definições, na sua liderança, mas, num certo sentido, tem pouca implicação de referência para os eleitores, né? Pouca implicação de indicar, de apresentar alternativas para os eleitores. Porque, em última análise, a importância de verificar o quanto a estrutura partidária está consolidada ou não, é porque a existência de partidos, como a definição da democracia implica, se você não tem partidos diferenciados que oferecem alternativas diferentes, os eleitores não têm como fazer escolhas. Então, num certo sentido, o problema de ter uma estrutura mais forte, mais débil, com mais nominal, mais diferente, ela incide diretamente sobre esta dimensão do funcionamento do sistema democrático. Ou seja, eu diria o seguinte, quando nós olhamos as visões macro do sistema democrático no conjunto dos países, nós temos alguns problemas, o que, num certo sentido, de um ponto de vista teórico, talvez orientasse, indicasse a necessidade de nós irmos mais fundo na análise a partir da importância que as visões micro podem nos dar sobre o funcionamento desses fenômenos. Eu estou me referindo às visões micro, não à análise de estruturas das instituições, mas ao modo como os indivíduos, ou os grupos, ou os segmentos da sociedade percebem o funcionamento do sistema. E é um pouco isso que nós vamos fazer para frente, né? Então, eu diria que em relação a essas duas visões, uma mais otimista, uma um pouco mais controversa, mais crítica, em relação talvez a gente pudesse organizar a maneira de pensar o estado da democracia no conjunto do continente a partir de um conjunto de desafios que eu listei e que eu queria apresentar para vocês, né? Eu estou me baseando em parte na literatura, nos textos do Selinson, do Mitchell Selinson, da Universidade de Vanderbilt, e textos que ele preparou, que ele elaborou juntamente com o Robert Booth, B-O-O-T-H. Os dois avançaram e, de um certo sentido, sugerem algumas dessas questões que eu estou mencionando, mas eu estou formulando os desafios que eu vou
listar agora a partir de uma visão crítica do texto deles. Não se trata de uma concordância total com o texto que eles fizeram. Eu vou na medida do possível, indicar convergências ou divergências em relação a esses autores, né? O primeiro desafio, eu diria que é o seguinte: as pesquisas do Latino Barômetro, do LAPOP e as minhas próprias, não é, no Brasil, mostram que nós temos um quadro, que eu diria, um quadro que revela uma disposição de uma boa parte do público latino-americano de aceitar, apoiar presidentes que, de um modo geral, presidentes ou governos ou executivos, que, de um modo geral, ignoram os mecanismos de controle dos poderes republicanos de checks and balances. Ignoram, se afastam, se distanciam. Tem uma variação de casos, é claro. Eu não estou dizendo que é tudo igual. Tem uma diversidade dos casos. Mas você tem desde casos em que o presidente intervém na Corte Suprema, até casos em que, eventualmente, o presidente não intervém, respeita, etc. Mas, por exemplo, levanta uma dúvida sobre o funcionamento das instituições de controle. Questiona, ameaça, em alguns casos, apresentar propostas de mudança constitucional que afetaria o estatuto propriamente das instituições de controle. Qualquer semelhança com casos recentes brasileiros não é mera coincidência. Vocês provavelmente se lembrarão do caso a que eu estou me referindo. Se quiserem, eu posso nominar, mas como o problema aqui não é de análise de partidos, eu prefiro não nomear, né? No próximo programa, você assiste a continuação da aula sobre qualidade da democracia. O problema da integração de minoria étnica é extremamente importante, extremamente central.